Bem-vindos a todos mais uma vez, hoje para a terceira aula, continuação aqui sobre vetores. Vamos falar aí sobre subtração de vetores, está lá na página 137 do seu livro texto, tá? É um caso interessante a subtração de vetores, que na verdade é a soma do vetor pelo oposto do outro. Então, quando eu estou fazendo a subtração do vetor V1 menos o vetor V2, eu estou, na verdade, fazendo a soma do vetor V1 com o oposto do vetor V2. Então, no caso aqui, o menos V2 é um vetor oposto ao vetor V2. Significa o seguinte: ele tem um sentido contrário. Exemplo, se o vetor V2 tem módulo 10, é horizontal para a direita, o vetor menos V2, que é o vetor oposto ao vetor V2, ele tem exatamente o mesmo módulo, a mesma direção horizontal, mas o sentido oposto. Então, aqui o V2 é para a direita, o menos V2 será para a esquerda, oposto. A multiplicação de um vetor por um número escalar, n, altera o módulo da intensidade do vetor e caso esse número pertencente aos reais seja negativo, aí você altera também o sentido, tá? Vai ser o oposto. Exemplo, aqui eu tenho a representação de um número n escalar por um vetor v qualquer, isso vai me gerar um vetor p, onde P é o produto exato desse número n pelo vetor v. Exemplo, se eu tiver um vetor cujo módulo é 10, ele é horizontal para a direita, e multiplicar ele por 3, o resultado vai ser um novo vetor P, cujo módulo é 3 vezes 10, 30, 3 vezes 10, 30, altera o módulo. O sentido e direção permanecem o mesmo, horizontal para a direita, pois o máximo que eu posso fazer é, quando esse número for negativo, ele inverter o sentido, obtendo um vetor chamado de vetor oposto. Bom, em duas dimensões, nós podemos expressar as direções x e y através dos vetores unitários I chapéu, J chapéu. Lá da matemática, nós temos o plano cartesiano e nós, então, dizemos que esse vetor unitário I chapéu é um vetor essencialmente, tá, de qualidade que é possuir uma intensidade ou módulo igual a 1. Então, aqui o comprimento dele é unitário, vale 1, uma unidade, tá? E é na direção positiva de x. O vetor J chapéu tem as mesmas características. Ele também é unitário, o módulo dele é 1 e ele aponta na direção positiva de y. Tá? Então, são chamados de vetores unitários exatamente porque seu módulo é igual a 1. E essa é para mim, né? E na verdade não é só para mim, né? Essa é a mais poderosa forma de você exprimir os vetores. Porque aqui eu tenho tudo sobre eles, tá? Modo, sentido e direção. Então, exemplo, esse vetor V aqui que tem módulo 4i mais 3j. Significa que ele vale 4 na direção I chapéu, ou seja, na direção do eixo x, 4 unidades. Cada I chapéu é uma unidade. E 3 na direção j. 1, 2, 3. Então, ele é o vetor 3j, ou melhor, 4i com 3j. Então, ele é o vetor aqui amarelinho que sai lá da origem e vem até o ponto 4i mais 3j. Tá? Então, aqui eu tenho o comprimento dele, que é essa medida daqui até aqui, essa diagonal, tá certo? E eu tenho o sentido e a direção. Eu tenho um vetor completamente definido, apenas lendo por aqui, ó, 4i mais 3j. Exemplo. Analisando os vetores representados no diagrama quadriculado com aresta unitária. Então, cada quadradinho desse, aqui vale 1, aqui vale 1, é unitário. Escreva-os em função dos vetores unitários I chapéu e J chapéu. Então, o vetor V1, por exemplo, ele mede 1, 2, 3, 4 unidades na direção de Y, na direção de J chapéu. Então, ele é o vetor 4J. Ele não mede nada na direção I. Ele não vai para a direita, ele não vai para a esquerda. Então, ele é 0 na direção
I chapéu. 0 na direção I chapéu, eu não preciso colocar. Ele ficaria aqui, ó, 0i mais 4j. O 0 eu não preciso. O vetor V2. O vetor V2 está aqui, esse vetor azul claro, e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na direção do x. 6i. Quanto que ele mede na direção y? Ele não mede nada para cima, nada para baixo, então ele é 0 na direção j. Então, mais 0j, que eu não preciso representar, ele fica apenas como vetor 6i. O vetor V3, esse mede 1, 2, 3, 4 na direção i e 1, 2, 3, 4 na direção j. Então, ele é o vetor 4i mais 4j. Tudo aqui é positivo porque ele é para a direita e para cima, na direção do x, na direção do y. Por isso, tudo positivo. O V4. Esse é 1, 2, 3 para baixo, na direção oposta ao J chapéu. Direção oposta quer dizer sentido negativo, o sinal menos. E quanto que ele tem? 1, 2, 3, 3 unidades. Então, ele é o vetor menos 3j chapéu. Ele não vai para a direita, ele não vai para a esquerda, então ele é 0 na direção i. Então, ele é o 0i menos 3j. 0i eu não preciso representar. O V5, esse mede 1, 2 para baixo, 1, 2 para a esquerda. 2 para a esquerda é na direção oposta ao eixo x, é menos 2i. 2 para baixo é 2 na direção oposta ao j, sinal menos, então menos 2j. É 2 para a esquerda, 2 para baixo, tá? 2 para a esquerda, 2 para baixo. Ambos negativos, contra o eixo x, contra o eixo y, por isso menos e menos. E tem as duas componentes, tanto a x como a y. Tá? Exemplo 2. Encontre o módulo dos vetores V1, V3 e V5 do exemplo 1. Então, o V1, o V3 e o V5 do exemplo 1, V1, V3 e V5 do exemplo 1, então aí, peguei eles. Quero saber quanto vale o módulo. Olha, como esses vetores, exemplo, do vetor V3, ele tem componente x e componente y. Lá do terceiro caso de vetores, eu vejo que o 4i, ó, 4i é esse vetor, 4j é esse vetor. Como que eu faço a soma de vetores perpendiculares para encontrar a diagonal? O teorema de Pitágoras. Então, está aqui o teorema de Pitágoras. O módulo de V1 eu vou obter fazendo a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Para todos os vetores que estiverem expressos em termos de suas componentes i chapéu e j chapéu, eu vou sempre calcular por teorema de Pitágoras. Por que sempre? Porque eu estou utilizando um sistema cartesiano, onde i e j sempre vão formar 90 graus. Por isso, teorema de Pitágoras. Então, a componente i do meu vetor, ou x, como aqui não tenho, é 0i, então vai ficar 0. J, na direção j, que é a direção do y, vale 4. 0 ao quadrado é 0, 4 ao quadrado é 16, raiz de 16 é 4. O vetor V3. O vetor V3 é esse vetor que tem tanto a componente x como a componente y, ou seja, ele tem valores na direção do i chapéu e do j chapéu. Então, também vou utilizar a mesma relação. Vai ser a componente x do vetor 3 ao quadrado, mais a componente y do vetor 3 ao quadrado e a raiz desse resultado aí. Muito bom. A componente x, o Vx do vetor V3, ele vale 4. E 4 eu vou substituir aqui, então, vai ficar 4 ao quadrado. Mas a componente j também vale mais 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 16 mais 16, 32. Que, racionalizando, fica 4 raiz de 2. Ó, 4 passa para dentro, é 16 vezes 2, 32. Então, está certinho. O vetor V5. O vetor V5 é esse aqui. Ele também tem componente na direção x
e componente na direção y. É o menos 2i menos 2j. Então, do mesmo jeito, pelo teorema de Pitágoras, eu vou pegar a componente Vx do vetor 5, tá? Que é menos 2 elevar ao quadrado, tá aqui. E a componente Vy vertical desse vetor V5, que eu chamo de Vy5, tá certo? Menos 2 também, e vou elevar ao quadrado. Olha, menos 2 ao quadrado é 4, porque menos vezes menos é mais. Menos 2 ao quadrado é mais 4 também, e 4 mais 4 dá 8. E 8, se a gente racionalizar, 2 raiz de 2. Então, vocês já podem agora, com esse conteúdo, fazer todos os exercícios das páginas 137 a 139 do seu livro texto, tá ok? Um bom estudo para vocês.